Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Através da Lei Rouanet de Cultura do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Boa tarde, todo mundo. Bem-vindos à Feira do Livro 2025. Espero que todo mundo esteja curtindo o domingo, até abrir um sol agora, e que aproveitem essa mesa com o Panayotis Pascotti, que está aqui comigo. Algumas informações práticas. A conversa tem 1h15 de duração. Tem perguntas do público no final. Tem 2 monitoras com papéis. Basta levantar a mão, elas trazem. Vocês podem escrever e elas trazem aqui para mim. A partir da metade da conversa, eu já devo ir incluindo algumas perguntas. E depois da mesa, o Panayotis vai estar assinando autógrafo na Livraria da Travessa, ali fora. Vamos lá. Eu sou a Bia, editora da revista 451, que é da Associação 451, que realiza a Feira do Livro. Então, é isso. Bem-vindos. O Panayotis está lançando, Da Próxima Vez que Você Cair do Cavalo, pela Herculano. O livro saiu na França em 2023 e está saindo agora no Brasil com tradução da Francesca Angiolillo. Mas, além de escritor, o Panayotis, muito antes, era ator, humorista, diretor, realizador. Então, já é uma carreira longa para alguém bem jovem. Panayotis, obrigada por estar aqui. Espero que você já esteja aproveitando o Brasil. E vou pedir uma salva de palmas para o Panayotis, do público. Bom, no livro, que é um pouco quase um ensaio autobiográfico, você fala de vários assuntos. Então, você fala um pouco das suas angústias, da depressão e muito da relação com seu pai, também da homossexualidade. Você começa o livro já com um spoiler. Acho que ele vai morrer logo. Ele me disse 1000 vezes, você sabe, eu vou morrer logo, mas não acredito nisso. Qual foi o caminho entre esse diagnóstico do seu pai e a escrita e publicação, esse livro chegar aqui no Brasil hoje?
Para já, muito obrigado por me receberem, muito obrigado pelas equipes, Herculano, Regis, muito obrigado, muito legal estar aqui para poder falar do meu livro, muito obrigado a todo mundo ouvindo nos fones, né? Gritem, por favor, não gritem alto que a intérprete fica com dor no ouvido, mas gritem, levantem a mão se tiver problema. Muito obrigado, brincadeiras à parte. Essa informação, quando eu a recebi, foi um boom, né? E o que me motivou, o gatilho, foi que eu não tive nenhuma emoção, e aí eu recebi a informação de que meu pai estava morrendo e eu precisava dessa desconexão para poder escrever, e foi um processo muito longo, né? E eu comecei vomitando, né? Linhas e linhas de texto, vomitando linhas. Eu não sabia o que isso ia dar, era uma necessidade de fazer a expiação das minhas emoções para que elas saíssem e eu pudesse lidar com elas. E a partir de algum tempo eu falei com a minha editora francesa, que está aqui, e que me explicou que potencialmente isso poderia ser um livro. Então foi um trabalho de funil. No início tinha uma boca muito larga e aquilo foi caindo a conta-gotas. Você compartilha muita coisa íntima, principalmente sobre você mesmo, mas também sobre seu pai, seus irmãos, namorados, e muitas coisas que as pessoas, normalmente, até sobre a relação delas com outros, prefeririam não compartilhar. Como foi decidir por essa franqueza absoluta? C'est une grosse question. Enorme questão. Eu falei um pouco disso ontem, mas eu tenho a impressão, muita gente fala de coragem, tem autoficção, né? Aquilo você fala de você mesmo, é um prisma seu, e isso é um modo, né, como de falar de uma história a partir de coisas da nossa própria vida, e com isso você embarca pessoas nessa embarcação, nesse barco, você leva a gente junto, então você tem a coragem, a força de fazer, mas eu não acho isso, eu acho que é um pouco de covardia, porque, afinal de contas, continua sendo o fato de contar coisas, cada um no seu cantinho, escrever coisas que a gente escreve e transformar coisas. É mais fácil escrever do que enfrentar coisas na vida. Eu precisei de muito tempo para aceitar que eu estava escrevendo esse livro, para ser muito transparente com vocês. Eu admito, no dia em que ele foi publicado, no início de 2023, na França, eu tinha saído de casa, eu passei numa livraria, me deu ânsia de vômito quando eu vi o livro na vitrine da livraria, porque eu pensei, nossa, eu fiz uma tremenda besteira, e isso de ter escrito sobre si mesmo é uma mescla muito estranha entre algo muito ligado à infância para mim, que tentava entender, e tentei entender com curiosidade, no luxo da escrita, essas coisas, e de enfrentar, afrontar esse momento, entender as implicações, os desafios. Para mim, isso é uma coisa muito infantil e, ao mesmo tempo, muito autocentrado. Parecia um pouco essa coisa de adulto, é uma mescla disso tudo. Para mim, durante muito tempo, foi uma mistura. Foi muito estranho de ver esse livro fora de mim, com as pessoas. Sobre publicar, depois dele estar escrito? Oui. Oui, beaucoup. Sim, muitas dúvidas. Eu sempre tenho uma alma de estagiário, né? Eu me sinto como estagiário. Eu gosto de falar com as pessoas e pessoas que eu admiro nesse meio, e eu tive a sorte de ficar conhecendo autores e autoras que eu admiro e que trabalham com autoficção, e eu falei do meu medo enorme de contar coisas sobre pessoas que me cercam, que me cercavam, pessoas com quem eu vivo. Então, eu tomei a decisão, antes da publicação, de eu imprimir e distribuir, né, esse rascunho, entre aspas, para as pessoas com quem eu convivia, para ter essa certeza de que não tinha muita certeza. Eu tinha esse sentimento de culpa, porque eu sentia que era como uma traição. Durante muito tempo, eu tive essa relação quase de traição, porque o que eu tentei combater com esse livro é um pouco isso, é uma família do não dito, né? É legal ver no Brasil que todo mundo se abraça, se beija, é muito vibrante, é muito caloroso, e na França é menos do que isso, né? Ainda mais
mais na família, ainda mais quando tem essas questões da masculinidade muito no lugar, muito estável, muito afirmado. Então, eu tive a sensação de forçar uma avalanche para certas pessoas e eu tive a impressão de trair pessoas por alguns momentos. Então, por isso é que eu distribuí aquelas cópias que eu imprimi e isso me deixou relaxar um pouquinho. E no final foi legal porque criou muitas discussões em torno de mim, né, na minha família, e eu fiquei muito aliviado. A sua família leu o livro antes de publicar? Ou você perguntou para os mesmos namorados? Como é que foi isso? Você não nomeia eles também, né? Acho que isso foi uma escolha de não trazer o nome das pessoas. Você se refere pai, irmão, mesmo os namorados, cada um tem um apelido. Sim, foi isso. Eu não quis nomear as pessoas para já, porque eu penso que a gente não precisa nomear alguém para se ligar emocionalmente a um personagem. E no livro tem duas personagens que, para mim, foram realmente personagens-chave, foram pessoas-chave. Para mim, foi um aprendizado. Escrever foi, para mim, um jeito de crescer. Eu sei disso, eu tenho consciência disso. Muitas vezes foi muito impressionante. Às vezes, a minha editora francesa, ela sabe disso. Ela vai dizer, eu muitas vezes entrei em pânico e dizia, vamos parar tudo, larga tudo, acabou, não vou escrever. Mas na França não é possível dar uma dessas. E ela sabe. Então, duas personagens foram nomeadas por conceitos que eu aprendi. Eu tive a sorte de aprender com eles, a vida e a felicidade. Eu aprendi com eles. Eu dividi a vida com um homem com quem eu dividi a vida durante muito tempo. Ele não estava na sobre-análise durante muito tempo. Foi magnífica essa relação com ele, porque ela era muito frontal. E isso me fez entender o que é estar vivo, né? Foi muito bonito e eu quis chamá-lo vida, porque ele me... E o meu companheiro atual, que eu chamei de felicidade, por quê? Porque a ligação dele, o acesso dele à felicidade é mais fácil. Então, eu sou como um vampirozinho, porque eu vou sugando coisas das pessoas. E sim, você tem razão, eu não quis nomear como pessoas e nomear como conceitos, nomeá-los como traços particulares que me interessavam em cada um, do que simplesmente nomear alguém. Sobre a sua família e seu pai... Acho que de que aqui no Brasil nós somos mais calorosos, e acho que certamente como cultura, mas eu acho que também tem muitos pais que também não falavam eu te amo. Acho que é uma conversa que eu vejo, inclusive, entre amigos. Você fala dos seus irmãos, mas também não entra muito nisso. Tem uma passagem que a gente fica sabendo que vocês são 6. Como é que era essa dinâmica familiar? Foi ao mesmo tempo fantástico e ao mesmo tempo eu tive a impressão de que há coisas que se cristalizam, né, na infância, e estar no meio de uma grande frátria assim, muitos irmãos, foi muito legal. Eu era o caçulinha e aí a gente aproveita, aprende com o erro dos outros, isso faz a gente ganhar tempo, né, e em vários aspectos, e ao mesmo tempo isso me transmitiu uma espécie de querer sempre estar na mesa dos adultos. Eu quis escrever esse livro, quer dizer, eu quis participar, quando eu digo estar à mesa com os adultos, né, é participar dessa realidade dos adultos. Eu sempre quis isso no dia a dia, eu sempre quis isso, essa necessidade de legitimidade. Eu escolhia as piadas, as brincadeiras. Eu acho que esse é um bom meio de entrar no coração dos outros. Olha, ser o caçulinha de uma grande família foi fantástico e, ao mesmo tempo, cristalizou muitas coisas em mim, mas como em qualquer família, como quando a gente é filho único, quando a gente é o mais velho, mas eu tenho muitas lembranças, eu tive a sorte de ainda conviver com todo mundo da minha família, mas você tem razão, é uma coisa maluca, né, de ver isso nas famílias no Brasil, todo mundo é tátil, né? Se eu me lembro que eu fiz um gesto de carinho para o meu pai durante toda a vida, olha, foi tão importante que eu escrevi um livro sobre isso, então talvez eu venha viver no Brasil, porque olha, aqui é muito legal. Eu ouvi uma entrevista sua que você comentava, se comparava a sua família com, acho que uma galáxia, e que tudo girava em torno do seu pai. Como é que era essa figura do pai, assim? C'est un personnage
É uma personagem muito específica, muito particular, que eu amo, que eu admiro, talvez demais, né? E o lugar no qual eu estou hoje é esse, de talvez tentar acrescentar mais horizontalidade na nossa relação. É um homem, é engraçado, porque forçosamente eu compartilho coisas com ele. Eu estou me tornando meu pai, mas eu compartilho um pouco, claro. Eu compartilho, né? Então, está aqui num palco em São Paulo falando disso. Vejam, ele sempre, eu acho, né, sempre gostou, né, de impressionar. E eu acredito que onde está a contradição que eu estou tentando resolver, né, eu tenho uma equipe de psicólogos formidável para tratar disso, é que se a gente não o impressioná-lo, ele não olhava para nós, mas se a gente o impressionasse, ele olhava para nós com um olhar de competição. Então, é um olhar, né, de bondade. Eu queria isso, quer dizer, uma existência simples, né? Não ligado ao desempenho. Eu sempre tive essa necessidade, eu queria um olhar simples, de pura bondade, delicadeza, ou seja, alguma coisa com afeto, né? Sem essa noção da necessidade do desempenho, mas ao mesmo tempo isso me ensinou muita coisa, rigor, o amor pelo trabalho, a ambição. Eu aprendi muito com ele, mas ao mesmo tempo essa dúvida que persiste, muita gente tem isso, que é o seguinte: se eu não fizer algo que merite o olhar dele, não terei isso, ou seja, esse olhar com aspas e sem, eu tenho essa impressão débil, claro que não é o caso, não é literal. É como o Sol, tá? O Sol é magnífico, a gente gira em torno dele, mas se a gente chegar muito perto, a gente se queima. É uma questão de encontrar a boa distância. Você falou do Sol, uma das perguntas que eu tinha era sobre a noite. Você, em várias ocasiões do livro, você traz a noite, e que parece que você tem uma relação até ambivalente. Porque você comenta que você corre à noite, você escreve à noite, mas que quando você era criança você tinha muito medo e achava que as pessoas só morriam à noite. Como é que é a noite para você hoje? Sim, é verdade. Quando eu era pequena, eu tinha a impressão que a gente não podia dormir, que eu nunca ia acordar. Eu tinha esse medo pânico de não ver mais o sol. E eu tinha a impressão que morrer só acontecia à noite, né? Eu achava que a morte era uma atividade noturna. Era Netflix ou morrer à noite. Você tem que escolher o que você faz. Então, realmente, eu passei horas inteiras, noites inteiras, escutando meus pais roncando. E efetivamente foi a primeira coisa que eu disse a mim mesmo quando meu pai anunciou que ele ia morrer. Eu pensei, nossa, durante quanto tempo eu vi você dormindo para poder dormir, né? Então esse para mim foi algo importante, foi um pânico de medo. Que maluco isso, como é que eu defini a minha vida pela sobrevivência de um homem? Eu escutava meu pai roncando para saber que ele não ia morrer. Então hoje à noite, sim, eu adoro a noite, porque é uma noite de calma, é sinônimo de calma, de possibilidade de criação. Eu tenho a impressão que a noite é mais simples, durante o dia tem muita atividade, muita coisa. A gente está voltando do Rio, a gente viu isso, é muito agitado. A noite é mais calma, o telefone não toca, não tem informação chegando, tem uma espécie de calma que sobrevém. E eu gosto da ideia de que é um tempo que se prolonga, né? A gente não tem pontos de referência sobre a duração do tempo, quais são as horas da noite, da madrugada. Então, eu aproveito para trabalhar, para refletir, e ao mesmo tempo também é curioso, porque atualmente, por exemplo, eu tenho muita insônia, mas eu escrevi 3/4 desse livro em plena insônia. Ou seja, para ser bem educado, de cueca na cozinha. Em algum lugar eu li também que você começou a escrever bem cedo, com 10, 12 anos, algo assim. Como é que você, sobre até tudo que passava na cabeça, para ajudar a entender, como é que isso começou? Você lembra? O gatilho para a escrita, eu me lembro, teve um enorme drama na minha família, ou seja, ligado à minha família, algo muito grave. Uma criança que morreu, né, ligado à minha família, e eu me lembro que eu não consegui dormir naquela noite. Eu era muito pequena, eu tinha
sei lá, 8, 10 anos, no máximo 12, enfim, era um menino e eu não consegui digerir essa informação. Quando eu era criança, tinha essa coisa específica, eu era um pouco mais retraído que os outros. Eu sempre fui um velho senhor, mesmo menino, eu ficava no canto, olhando as outras crianças e eu analisava tudo. Ele diz que eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou traduzir. Eu ficava no canto, olhando, eu gostava de olhar as pessoas no jogo de futebol, eu gostava de ver as pessoas animadas, mas eu retraído, quando eu tinha aquela bolo no estômago de emoção, à noite eu abria, né, uma janelinha no meu quarto para ver a lua e quando eu ficava de olho na lua, né, em relação com as minhas emoções. E naquela noite, um tremendo bolo no estômago, porque uma criança morreu e eu não conseguia mais falar, eu não podia pensar, eu não podia comer. Eu me tornei um bloco de granito, a lua foi embora, né, ficou escuro, nada, que minha angústia não passava, né, a minha mãe me deu um caderninho para escrever, eu comecei a escrever e aí liberou. Aí eu fiquei aliviado. Então foi essa ideia de dizer a mim mesmo que o que a gente atravessa pode existir do lado de fora. A gente não precisa carregar tudo dentro de si, a gente pode colocar isso do lado de fora e isso foi um passo enorme que eu dei e isso me permitiu atravessar bem a adolescência. No livro tem uma frase que é: lavar as mãos e escrever são a mesma coisa. É isso? Oui. J'ai compris de lever la main, c'est pour ça, pardon. Désolé. C'est moi, bien sûr, pardon. Non, c'est moi. On est beaucoup trop polis l'un l'autre, mais il faut que je réponde, bien sûr. Oui, en fait, oui, ça a été vraiment... Sim, é isso mesmo. É verdade. Quando eu, depois do dia, no fim, como muita gente, eu gosto de que todo mundo... Eu fiquei sabendo aqui no Brasil que vocês acham que francês não toma banho, a gente toma assim. Então, no fim do dia, olha, eu gosto de tomar banho e lavar bem as mãos, eu gosto de escrever à noite. E muitas vezes, eu tenho um jeito de escrever, cada um tem o seu, tá? Eu começo pela escrita automática, ou seja, eu vou desabafando, falando sobre tudo que aconteceu, e esse durante o dia, e esse é um sentimento que parece com a ducha ou lavar as mãos. Eu gosto sim dessa ideia de, com muita simplicidade, de evacuar, né, de jogar tudo para fora, e aí depois disso a gente não é a mesma pessoa, né, não é aquela coisa fechadinha, né, então aquilo sai. Antes eu lavava as mãos antes de escrever, para me sentir limpinho, e fazer a mesma coisa na escrita, né, para tirar o que está no fundo de mim, para me limpar, e depois eu entendi que é a mesma coisa. Mas também é porque eu tenho uma relação estranha com a culpabilidade. Eu tenho sempre a impressão de não estar fazendo as coisas certas, de estar fazendo bobagem. Muita gente se pergunta, será que eu sou uma boa pessoa, de que eu estou fazendo as coisas como deve ser? Então, sim, eu vejo a escrita como uma limpeza. Você também fala em um momento que você escrevia para dizer coisas a alguém que estava a 5 metros à distância, né? E além de escrever, você se apresenta no palco, né? O Panayotis tem um espetáculo de stand-up, o Presc, que virou série na Netflix, que está na Netflix. E você também escreve roteiro. Como você vê essas diferentes formas de se comunicar? Isso até de estar escrevendo para não falar algo para alguém. Você acaba optando pela forma escrita para se comunicar? Eu gosto. Eu sou um control freak, né? Eu tento desmontar isso. Eu estou tentando fazer isso menos. Realmente, durante muito tempo, não é que eu não consiga falar. Eu consigo falar. Quando eu quero dizer alguma coisa, eu consigo dizer. Mas eu acho que escrever permite você ter mais controle sobre a maneira pela qual a coisa vai ser dita, vai ser formulada. A escolha das palavras é muito importante. E eu, muitas vezes, tenho esse pânico no oral que eu disfarço, eu dissimulo, porque esse é o meu trabalho também, é o meu métier de falar, né?
Mas sim, eu tenho esse pânico que vem na hora de falar, porque eu acho que falar é a coisa mais íntima, é maluco isso, né? A gente tem pensamentos dentro da cabeça da gente, é o jardim mais privativo que a gente tem, aquele jardim secreto, e a gente decide que alguns pensamentos desse jardim secreto vão sair, vão para dentro de outros cérebros, então eu sempre tenho esse pânico, medo de ferir o outro, ou de não dizer, de ofender, de não dizer o que deve ser dito. Então, escrever é um modo também de controlar muito bem o que eu quero transmitir, o que eu quero escrever. E o que eu tento agora, cada vez mais, é confiar, né? Nós falamos sobre isso com o Roberto, essa questão dos lapsos, dos erros, né? Das ausências, que às vezes são tão bonitos quanto. Eu comecei a entender que não diz pode ser tão bonito quanto dizer, e eu começo a confiar cada vez mais no instantâneo, no espontâneo, né? Antes eu pensava muito, planejava muito, pensava no que eu ia dizer. Eu confesso que hoje de manhã, quando eu fui checar a sua idade, eu fiquei chocada que você nasceu em 1998. Então, temos um autor jovem aqui, e que já faz tantas coisas, né? Porque bem antes de ser um sucesso literário na França, o livro do Panayiotis vendeu mais de 350 mil exemplares lá. Você já era um sucesso na TV. Como foi começar a trabalhar? Que você estreou com 17 anos, pelo que eu li na TV, né? Como foi começar tão jovem? Foi muito particular, muito específico. Você pode falar também um pouco qual foi a sua experiência na TV? Que acho que é o que você fazia. Eu morava em Bondufa, é uma cidade pequenininha, a 1h30, 2 horas de Paris, e eu fui uma criança solitária no meu canto. E eu era muito, muito fã dos humoristas, de gente que fazia piada, que eu acho que é uma das formas mais gratificantes de reunir as pessoas, né? E de ter gente numa mesma energia. Eu acho isso maluco, adoro gente que conta piada. Em criança, eu olhava muita gente que contava piada na tele. E eu enfiei na cabeça que eu ia falar com as pessoas que eu achava engraçadas para falar com eles, fazer pequenas entrevistas, fazer perguntas para saber como eles escreviam, para fazer as pessoas riram. E, pouco a pouco, eu conheci gente que me propuseram participar do Petit Journal na França, é um programa para jovens, e com 17 anos eu estava na TV e eu estava fazendo o baccalaureat, o exame de fim de curso, né, antes da faculdade, e foi muito específico. Eu não tenho muita lembrança dessa época, porque foi uma locomotiva que não parou durante 2 anos, e eu não tive recuo nenhum sobre o que acontecia ali. Aquilo foi um acelerar, e foi o contrário do que eu gosto, na verdade. Foi muito legal, as equipes foram ótimas, eu aprendi muita coisa, mas eu adoro ter tempo para mim, de, né, dar uma pausa. Mas foram 4 anos de escrita, por exemplo, para esse livro, né, e a televisão exige que você escreve alguma coisa de manhã para pôr em programa no fim do dia. Então, isso foi muito impressionante, e eu era muito acelerada, eu era muito jovem, né, e eu estava descobrindo coisas, né. Eu achava que eu era hétero, feliz, não era sempre assim, eu descobri que não era assim. Foi muito específico e eu me senti exposto. Evidentemente, tem muitas vantagens que decorreram disso, mas sim, sociologicamente foi interessante, você tem razão, de expor tão cedo alguém tão jovem, né, como eu na época, né? Eu ainda sou jovem, eu tenho 26 anos, mas na época, 17, e eu não consigo ver as imagens daquela época, é como se fosse outra pessoa, tem alguma coisa como se fosse um duplo de mim. Você também, acho que foi na época que você também trabalhava ainda com TV, você conta quase na metade do livro, sobre uma noite que você quase se suicidou. E quase na metade do livro, eu fiquei até curiosa, falei, será que, porque eu estava, por acaso, parei bem na página 77, o livro tem 148 páginas, então, mais ou menos. Foi esse momento, você depois, conta que um pouco depois saiu da TV, do trabalho que você estava. Isso foi um marco, foi um momento, você pode falar sobre isso? Foi um momento
de muita saturação. Purement héréditaire, qui est celle qui a emporté ma grand-mère et qui est une dépression très particulière. Ah non, il n'y a pas de souci, ça va pour vous. Pardon, elle buvait de l'eau. Oui, effectivement, pas de souci. Desculpem, eu engasguei e precisei beber água. Un moment... Il faut boire. Ouais, sinon je meurs lá, vous avez plus d'interprète. Então, nesse momento, perdão, foi uma depressão muito específica ligada à paranoia, ou pelo menos a um pensamento obsessivo. Nesse momento, eu não sabia disso. Eu não sabia que eu tinha isso, e isso era tabu na minha família, e eu não sabia que muita gente na minha família tinha isso. E eu achei que eu era uma péssima pessoa, muito malvado com as pessoas que me cercavam. E foram momentos de muita solidão, uma espécie de grande saturação. Como é que eu vou dizer isso? Estou aqui procurando. Eu penso que, de novo, eu tenho 26 anos, estou começando na vida, mas eu acho que há momentos em que não se trata nem de uma escolha o que nós estamos fazendo e o que devemos fazer. Porque eu, por exemplo, eu me lembro que quando eu saí da televisão, muita gente me disse, não, pessoas próximas de mim, nossa, que coragem de se demitir, sair de um programa tão famoso e tentar outra coisa. Mas há momentos assim em que não há outra escolha possível, algo se impõe como uma direção a seguir. E eu me lembro, eu não vou falar disso em detalhes, mas foi um momento de ultralucidez que veio nessa fase. A coisa basculou, sacudiu, né? Eu levei como se fosse uma grande jato, uma grande ducha de luz, e eu entendi que eu precisava sair dali, uma necessidade imperiosa de fugir. E eu estou envelhecendo, né? Não dá para fugir mais na minha idade. Ele diz que ele está envelhecendo, tá? Então, eu não avisei para ninguém. Se eu vier para o Brasil, se eu fugir, só quem vai me achar vai ser o imposto de renda. Essa vontade de ir embora, essa necessidade de sair da minha vida, aquilo que eu achava que eu era, para ir de encontro a outra pessoa, o meu novo eu. E eu penso que alguém que seria eu, são novos ciclos, e foi um momento de virada. E quando eu penso nisso, eu não tenho tristeza. Claro que eu fico com pena daquele menino que entrou na idade adulta com um peso muito esquisito sobre os ombros, que não era feliz, que não entendia, né, o acesso à felicidade. Então eu fico com pena desse menino, né, porque eu não o considero como eu mesmo, mas ao mesmo tempo tenho essa sorte. Há pouco tempo meu psiquiatra me disse, você está bastante longe, não muito longe da sua última depressão, né, por causa dessa questão da dúvida. Se você pensar só na dor, você vai viver mal, você tem que ver o que tem de bom em cada coisa. E aí eu vejo que nessa hora foi legal, porque foi como se eu batesse no fundo da piscina para subir de novo. Foi um sinônimo de luz, estranhamente, nesse momento tão específico. O Bresk surgiu depois desse momento? Exactement. Et il a surgi encore une fois. Sim, exatamente. Ele surgiu de maneira muito egoísta, né? De mim para mim mesmo. Eu escrevi esse espetáculo num primeiro momento porque eu não conseguia entender porque era difícil para mim beijar meninas. A abertura desse espetáculo foi simplesmente a primeira fase do espetáculo. Eu não sei porquê, eu fiquei aterrorizado de beijar moças, meninas. E eu precisava entender isso, né? Eu estava apaixonado pelas meninas, eu achava, mas eu não conseguia ter a fluidez que eu via em torno de mim e que eu vi muito no Rio. Eu não tinha essa relação simples com o outro. Então, de repente, tudo que veio daí, decorreu daí todo um questionamento sobre essa dificuldade, um autoquestionamento dessa dificuldade relativamente ao amor. Esse espetáculo veio depois dessa epifania estranha de ter vontade de largar tudo para ter um momento de parada, né? Respirar e me tornar eu mesmo.
Então, como se fosse uma lagarta, né, que vai se introvertir. Eu me fechei muito sobre esse espetáculo. Eu acabei com a garganta, né? Estar no palco é algo muito específico e isso me permitiu, né? Me permitiu estabelecer pontos para poder subir mais alto, né? Pontos de identificação. Já. Depois da crônica, TV, acordeon, stand-up, cinema, escritura, tem algum outro formato ou domínio artístico que te interessa? Eu adoraria ser diretor. Eu já dirigi alguns pequenos formatos aqui e ali, mas eu adoraria dirigir um filme. Eu penso que é fantástico como arte. Eu tenho a impressão que é uma arte justamente que faz que a gente esteja ao lado, esteja com pessoas muito talentuosas, diferente da escrita ou do teatro, em que a gente está sozinho, né, para falar alguma coisa. Na escrita de um livro é ainda mais solitário, porque não tem ninguém, né, ali com a gente numa relação direta, mas de dirigir um filme é convocar, é lidar com uma equipe de pessoas talentuosas. Eu tenho vontade disso, né, e envolve muita arte. E tem algo como escultura, tem música, tem teatro, tem escrita, claro. Eu acho que é um desafio do qual eu gostaria de tentar. Eu acho que nos próximos anos, sim. Essa mesma pessoa perguntou como se chama, como on appelle une personne de bondoufle? Como se chama uma pessoa de bondoufle? Un bondouflois. On dirait une maison dans Harry Potter, on est d'accord, hein? É como bondouflois, é como no livro do Harry Potter. Em algum momento mais cedo você comentou da piada, e a gente está aqui falando de formatos. E no livro você também comenta em uma conversa com, acho que a vida, o namorado, sobre o que vocês gostariam se tivessem um filho que cada um herdasse do DNA de cada um. E você comenta que o humor seria o seu. Qual é o seu humor? Como você descreveria? Comment je décrirais mon humour? Eu acho que o humor, por exemplo, quando eu estou com alguém assim, face a face com alguém, aí eu não faço muita piada. Então, tem um duplo lado, né? Ou chamar atenção, mas também eu não quero, quando eu brinco, né? O meu humor existe para que a relação num tete-a-tete não seja nada muito sério, é a contradição do sério. Eu não quero que, sabe, uma conversa, uma relação seja muito séria. Então, fazer uma brincadeira, quando eu quero dizer alguma coisa muito séria, para desmontar um pouco essa... Como definir, eu sei lá, não sei muito, mas eu faço isso para quebrar um pouco a seriedade, né? Eu espero que eu seja engraçado, para já espero. Está difícil definir. Durante muito tempo, quando criança, né, eu fazia muita piada maldosa com as outras crianças, porque eu entendi o poder da piada, né, esse poder esmagador, nocivo até da piada. Eu entendi isso muito cedo. Então, graças à minha família, eu entendi o quanto você pode ferir com piadas. Então, essa questão de fazer humor, eu aprendi muito cedo isso, a ser sarcástico, muitas vezes malvado mesmo, né, apontando com o humor o defeito da outra pessoa. E eu me lembro que eu fui muito malvado no colégio aqui, com um colega, e eu fui muito malvado com ele, porque todo mundo dizia que ele era gay, e na verdade ele tinha uma namorada e eu não. Eu fui muito malvado com ele, eu fiz piadas muito malvadas com ele, e eu me lembro, eu tinha um bolo no estômago e eu disse, e eu usei todo o meu dinheiro, minha economia. Eu fui à FNAC comprar um CD, né? E eu comprei um monte de CD e eu, para todo mundo com quem eu tinha sido malvado com as minhas piadas, eu dava um CD e dizia: "Você aceita isso, Beatles, com as minhas desculpas?" Então eu depois entendi que o humor, né, podia nos reunir para que pudéssemos rir juntos dos nossos defeitos.
para apontar aqueles pequenos aspectos paralelos da vida que nós todos atravessamos, as pequenas nulidades do cotidiano que todos temos. Por isso é que isso me ajudou muito no teatro, né? No palco, né? Quando você está num palco, você tem algo mágico, todo o público se une numa mesma energia, todo mundo se torna uma mesma pessoa, uma única pessoa, como se todo mundo se unisse para rir de uma mesma piada, e eu penso que é um dos momentos que eu mais amo na vida, quando há um riso comum. Tem uma passagem no livro que eu achei bem humorada. O Panayotis está contando que ele está escrevendo o livro na casa de campo do pai e quer que o pai, que passa por trás, às vezes, leia o que ele está escrevendo. Mas o pai está super investido em reformar a casa antes de morrer. Então, ele fala, vou ler aqui um trecho. No fundo, então, fazemos a mesma coisa. Nós dois queremos dar um jeito antes de ele ir embora. Ele na casa, eu em mim. Sou o mais egoísta. Ou então ele é mais covarde que eu. Não estamos nem aí se o revestimento da cozinha vai estar instalado antes do fim do mês. Há outras urgências. Nunca vi um filme no qual um cara descobre que vai morrer e aí passa o tempo todo na Leroy Merlin esperando sua hora. É em nós que você tem que dar um jeito. Somos 6 filhos, 6 corações ferrados porque estão cheios de farpa e você vai embora sem que nada disso mude. Mas pelo menos poderemos escolher em qual dos 4 banheiros da casa de campo tomar uma chuveirada. Então acho que tem esse humor também, enfim. Oui, c'est une manière de désamorcer, en tout cas. Sim, é um jeito de desmontar um pouco. Tem um ditado, uma amiga que se chama Beatriz, que me ensinou esse ditado, de uma cerimônia do chá no Japão. Nessa cerimônia, eles dizem, só tem uma regra, preciso carregar as coisas pesadas de maneira leve e as coisas leves de maneira pesada. Eu gosto, pesado no sentido de sério, né? Eu gosto dessa ideia de contrapor ligeireza e seriedade. Eu gosto muito dessa idade, né? Eu acho que isso ajuda a lidar com a vida. Vou trazer outra pergunta do público. A publicação do livro mudou sua relação com seu pai? Num primeiro momento, foi muito esquisito. Muito. E depois, acho que quebrou alguma coisa, uma fronteira, uma linha. Rompeu essa fronteira que nos separava, como um muro de Berlim que caiu. Sim, algo mudou. Houve mais calor humano, estranhamente. E eu acho que a gente sabe melhor um pouco quem é o outro, né? No final, eu penso que eu escrevi esse livro para ele, foi uma declaração de amor, com os defeitos dele, mas foi uma declaração de amor. Então, eu penso que foi uma mudança. Ele está perguntando se está tudo bem, se você não se machucou. Tudo bem aí? Tout va bien. Fantastique, pardon, mais c'était vraiment, je l'ai vu en direct. Eu peço desculpas, mas eu vi, foi um lindo tombo, porque eu vi ao vivo, não pude deixar de falar. Então, estranhamente, retirou um certo incômodo que havia entre nós, como se eu estivesse dizendo, olha, eu estou dizendo exatamente o que eu tenho no coração. Ele não disse, né, o que ele tinha no coração, não vamos sonhar com isso, mas eu senti no olhar dele que algo tinha mudado e que a gente se entendia melhor. Ficou mais simples. Outra do público. O seu especial da Netflix começa com você falando sobre a dificuldade de coragem em beijar mulheres. Ele foi gravado um pouco antes do livro ser lançado e de você declarar publicamente sua homossexualidade. É um salto muito grande. Como você se sentia nessa dualidade, sabendo que seu público de humor seria em breve surpreendido? Foram 2 etapas de uma reflexão. Tentar entender o que nos atrai, o que a gente gosta. Às vezes, eu acho que passa por a gente descobrir do que a gente não gosta. Eu passei muito tempo trabalhando o que eu não gosto. O primeiro espetáculo me ajudou a entender
minha orientação sexual, digamos, e o livro me permitiu, né, toda a escrita que eu operei em torno dessa escrita, me ajudou a eu me livrar dessa vergonha, que aliás continua existindo em algum lugar, sim, uma vergonha, e uma vez mais, retirar esse aspecto de traição. De novo, quando eu era criança, eu me projetava muito, eu acho que como muita criança solitária faz, e eu tinha pressa de ter minha casa, meu jardim, minha mulher, meus filhos, e de repente eu tive a impressão, quando afinal eu descobri que eu não gostava de mulheres, e quando eu descobri como eu me posicionava, uma injunção de homossexualidade na sociedade, claro, de repente eu achei, eu sentia como se eu estivesse traindo aquela criança que eu tinha sido, privando aquela criança dos seus próprios sonhos. Mas isso me permitiu, a publicação me permitiu sair dessa culpabilidade, largar esse sentimento de traição. Você estava no Rio, na Bienal, né? E você, hoje, na chamada do Globo, tem uma matéria grande sua com a chamada falando que você falou que gostaria que ninguém tivesse que se assumir. Você pode falar um pouco sobre isso? Se assumir a sua sexualidade. Pardon, j'ai pas compris la question, je m'excuse. Oui. Pardon. Mais du coup, quelle est la question? Pardon. En parler, développer, bien sûr. Alors, j'ai toujours Béatrice. Sempre essa minha amiga Beatriz, a mesma, ela me fez entender não faz muito tempo e foi muito divertido. Ela é muito esotérica com a vida, ela acredita nas vibrações, nas energias, e ela me fez entender, né, que nós somos um conjunto de vibrações e que a mais baixa é a vergonha e a mais elevada é a autenticidade. E o que é interessante, quando eu tive mais vergonha, é que eu tive essa busca de autenticidade, como se houvesse, como um equilibrista, né? Uma necessidade de contrabalançar, sabe assim, esquerda, direita, alto e baixo. Então, essa necessidade, isso é um luxo, porque é o meu trabalho, né? É um luxo de ter tempo durante o dia de poder dizer, não, o que eu estou sentindo? É um luxo isso. E para mim, essa busca de autenticidade, de ser o mais honesto possível, é um modo de descobrir a pessoa que eu estou me tornando. Porque muitas vezes eu tenho dificuldade de sentir com o coração. Num primeiro momento, eu sinto com o cérebro, passa pelo cérebro, muitas vezes. E com a vida, com a relação com os outros, eu tenho, não sei nem como dizer isso, uma cerebralização do que eu vou dizer, do que eu vou fazer, e eu procuro sempre um modo mais agradável. A pessoa que eu acho que é a mais agradável para o outro de apresentar aquela coisa, mas com muita frequência longe do coração. Então, essa busca de autenticidade é um modo de me conectar de modo mais simples com as emoções e evacuar, liberar essas emoções ditas baixas, a vergonha, a culpabilidade. Isso pertence quase à ordem da reparação, né, de entender certas coisas. Por que eu fiz certas coisas? Por que eu tenho medo? Por que eu não fiz? Por que eu tenho essa ambição? Por que eu não tenho? É um modo também de entender e analisar, né? Como quando você tem um acidente de carro, que você sai e você olha o estrago, né? Ou os estragos, né? Você toma um certo recuo. Mais uma pergunta do público aqui. Você fala muito sobre seu pai no livro. Você tem vontade de ser pai? Oui, j'adorerais. Sim, eu adoraria. Mas ainda é cedo, né? Eu tenho 26 anos, mas vai ser um processo mais longo, já que eu amo homens, né? Para tentar me tornar pai. Mas sim, eu preciso pensar nisso agora. Se eu quiser ser pai aos 30 anos, sim, eu quero muito. Eu tenho a impressão que é uma experiência maluca, muito legal. E eu acho que isso ensina muito. A gente aprende muito com essa experiência. Eu ainda não conscientizei isso. Eu só sei que eu
quero muito. Lendo seu livro, eu lembrei de 2 outros livros de escritores franceses que eu li. O do Edouard Louis, que fala muito sobre a relação dele com a sexualidade e com o pai. E o outro, o Yoga, do Carrère, sobre a depressão e essa espiral. Você lê esses autores? Qual que é a sua relação com a literatura francesa? Alors, oui. Sim. J'ai lu Sim, Emmanuel Carrère, oui, eu li o Emmanuel Carrère. J'aime beaucoup. Comment? Oui, c'est justement. Sim, eu gostei muito. É o autor do qual eu falei. Foi ele, vem dele o conselho de. Eu escrevi uma mensagem, recebi uma mensagem linda. Eu tenho o mesmo tipo de depressão que ele, a depressão melancólica. Ele escreveu um livro sobre yoga chamado Sobre a Depressão Melancólica. Então, quando eu fiquei sabendo que era esse o meu diagnóstico, eu escrevi para ele um e-mail entre melancólicos, né? E eu fiz um monte de perguntas para ele. Eu sou fã do trabalho dele e ele respondeu. Eu entrei na literatura mais velha, na autoficção, e eu acabo de descobrir o romance. Eu li muito autoficção, é algo muito específico, muito particular. Quando eu leio, depois de algum momento, eu digo, não é assim, está errado. Mas que idiota, é idiota da minha parte, né? Porque quando eu viro uma página, eu digo, não, esse personagem não existe, essa pessoa não existe, que absurdo. Quando eu vejo um filme, né, que tem explosões, eu esqueço, mas quando eu leio, eu entro na literatura, eu entrei na literatura pela autoficção. Então, tem sempre essa história de sim, o Emmanuel Carrère escreve lindamente, mas eu gosto muito da companhia dos personagens dele, né? É disso que eu gosto quando eu leio, né? Conhecer outra humanidade, né? Quando eu li Guani Arnaud, Tout le soir, eu li Arnaud, é legal lê-la, ela é uma grande autora, eu adoro isso na autoficção, né? Eu gosto muito, e eu começo a descobrir isso também no romance, não só na autoficção. Eu estou começando, estou descobrindo esse prazer de descobrir, de mergulhar numa história completamente fictícia, e lá tem verdades muito maiores do que, na verdade, na autoficção. Quais foram os conselhos que escritores mais velhos te deram? E há um que me ajudou muito, o Emmanuel Carrère também. A partir do momento em que você relê o seu texto e que você tira uma palavra e uma vírgula e que você põe de volta, não mexe no texto. Vocês vão ler da minha editora, Paloma, durante 4 meses, por exemplo, eu mandava texto, depois devolvia, tinha uma palavra, punha a palavra. Até que uma certa hora eu falei, não, para com isso está ficando ridículo, vou seguir o conselho, deixa como está. No auditório do Museu do Futebol, qual é a sua relação com o futebol? Você apoia alguma equipe? Est-ce que ma manière de croiser mes jambes n'est pas une réponse sur mon rapport au football? A minha maneira de sentar com a perna cruzada responde a minha relação com o futebol? Zero. Eu não tenho. Eu acho que eu entendi que aqui é quase uma religião. Eu não tenho nenhuma relação com o futebol. Muitas vezes eu tentei e eu penso que eu gostei durante um pouquinho de tempo, mas o futebol não gostou de mim nada. Foi uma relação unilateral. Eu gosto das grandes finais de futebol porque eu gosto de olhar as pessoas. E eu adoro olhar essa espécie de felicidade simples que as pessoas têm de olhar um jogo de futebol. Eu acho isso fantástico. Eu tenho uma enorme melancolia e eu digo para mim mesmo, por que eu não entendo o futebol? Eu achava que eu era nulo para qualquer tênis, mas no final de Roland Garros, no final do tênis, tudo bem, mas futebol, desculpem, infelizmente zero, talvez um dia. Quais são os seus projetos para os próximos anos? Dormir? Dormir? Não. Ele disse dormir, mas aí ele brincou. Falou, não, tem o meu espetáculo, eu espero que vai estar disponível aqui. E eu estou trabalhando no primeiro longa, eu acho que eu vou conseguir fazê-lo, vai dar certo. Estou trabalhando nisso, é isso. Mais uma. Você se sente mais ator ou escritor? Eu detesto ser ator.
Eu detesto isso, mas precisa fazer, né? Então eu faço. Mas eu detesto. Então, nada de ser ator. Não, não, não. A minha paixão é contar histórias. Então, escrever coisas que eu adoro. Quer seja para o teatro, para o stand-up ou outra coisa, tanto faz. O que eu gosto é... Eu gosto de contar história. É isso do que eu gosto. Acabaram as perguntas do público e a gente tem 1 minuto, então eu vou fazer uma minha. Você no livro fala muito sobre... Você se diz ser covarde, muitas vezes no livro, por não falar as coisas, por não pular num lago para nadar. Publicar esse livro não é nada covarde. Você acha que ele cumpriu também um pouco esse papel de coragem? Se fosse só por mim, o livro não teria sido publicado. Isso é mérito da Paloma. Na véspera de mandar para a imprensa, eu tive uma crise de angústia. Eu dizia, para tudo, eu não quero mais. Foi o apoio das pessoas que me cercavam que me ajudou a ir além dessa covardia subjacente. Muito obrigado. Eu quero agradar a vocês. Muito obrigado mesmo por terem assistido. Muito obrigado, de verdade. Né? Obrigada, Colanoa. Eu escrevi algo há alguns anos. Muito obrigado pelo editor no Brasil, né, que quis traduzir. Muito obrigado, foi uma honra. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.